Graças a Deus, e mais uma vez bem-vindo a todos os nossos companheiros, né? Todos os nossos amigos aí que estão presentes e aqueles que estão por chegar nesse evento de comemoração, né, minha gente? Desses 53 anos que a casa completa amanhã de existência, né? Então, a importância disso, de justamente é um marco inicial de um trabalho, né, que precisa ser, né, como disse, estimulado, motivado a que outros venham a participar, venham estar presentes, justamente para que, né, a obra do Cristo continue né, mantendo a sua luz acesa de esperança para todos nós, né? Certo? E aí o tema, todos já sabem, é o pensamento e vontade, que, né, ficou assim combinado com o Edmilson falando por 30 minutos, o Ingo mais 30 minutos, e depois teremos aí de 15 a 20 minutos para perguntas e respostas, e depois o encerramento, né, desse pequeno evento. Então, inicialmente, queríamos também já lembrar, né, e também o fundador da casa, ele fazia aniversário dia 10 de outubro. O seu Clemente Stabile fazia aniversário dia 10 de outubro. Ele, né, o fundador da casa. Como muitos, né, Elisete, dia 7, o Luiz Jávara, que fez ontem, o Glauco. Quer dizer, muita gente aí que está fazendo, e também vamos aproveitar e homenagear os aniversariantes também do mês, né? Lembrando também, assim, pesquisando, vendo, em 9 de outubro, a questão do fato da alta de fé de Barcelona, lembra? A importância disso, né, para a doutrina, na divulgação, né, que causou uma certa tristeza em Kardec, né, porque eram 300 obras que foram, né? Mas depois veio a resposta, né? Muita gente saiu da Europa inteira, foi lá, né, na França, comprar o livro para saber o que estava acontecendo, qual era o conteúdo daquilo que era tão misterioso, né? E causou um maior impacto positivo na divulgação da doutrina. Meus amigos, o Edmilson é conhecido da casa há muito tempo, mas aqui, brevemente, em poucas palavras, ele também é executivo na área da saúde, é palestrante, professor, e conhece muito bem e vai nos ajudar a entender o tema da noite, que é o pensamento e vontade, né? E o Ingo, advogado, palestrante, professor e também amigo nosso há muito tempo, né? Que sempre ajudou a Casa do Caminho e que agora está aí nos ajudando a entender e compreender esse assunto. Então, mais uma vez, muito bem-vindos, muita inspiração, viu, para todos. Muita paz, muita luz nesse nosso encontro de hoje. Bem-vindos, Edmilson. Obrigado, Salomão. Obrigado a todos aí pelo carinho da presença. Não preciso nem dizer o carinho que eu tenho pela Casa do Caminho, que me acolheu há tantos anos atrás e ainda me acolhe com todas as minhas dificuldades. E eu devo confessar aos senhores hoje que eu estou com a boca seca. Gente me ligando a esse horário, mas... Espera aí que eu preciso ligar o celular, senão não vai dar certo. Enfim, pronto, agora sim. E eu devo confessar aos senhores que hoje eu estou com a boca seca. É um dia especial para mim. Eu passei o dia todo tenso, nervoso para essa palestra. É estranho. Eu gosto de confessar com os amigos. Eu gosto de me confessar. E eu devo dizer aos senhores que realmente, para mim, é um dia muito, muito especial. Essa comemoração para uma casa que é muito importante na minha história, na minha vida, na minha família. E é uma gratidão imensa que eu tenho com vocês, trabalhadores, que mantêm esse trabalho com a espiritualidade que constrói esse projeto maravilhoso chamado Casa do Caminho. E, enfim, Deus me ajude para que eu possa superar essa dificuldade momentânea aqui. Mas, enfim, vamos então falar sobre esse tema que foi proposto para mim, para o Ingo, e de comum acordo nós
entendemos que não dá para separar os dois temas. Então, a gente não pegou um com a vontade, o outro com o pensamento. A gente decidiu que nós íamos tocar dividindo o que sobrasse. Manja isso? Então, nós vamos falar aqui sobre esse tema que está, né, no livro do Leon Denis, que a casa acabou de terminar o estudo com ele, 1 ano e meio de estudo sobre ele, que é o problema do ser, do destino e da dor. E eu confesso aos senhores que eu fiquei com inveja, porque eu só peguei o finalzinho do estudo e é extraordinário, né? Eu já falei para vocês no dia, eu falei, é um livro que eu li, mas nunca estudei. Então, é algo que me falta no conhecimento, e hoje, estudando, percebi que, estudando, né, buscando o tema, percebi que realmente estou atrasado nos estudos do Leon Denis, preciso me colocar um pouco mais com a vontade, que essa é a palavra que eu desejo começar a palestra hoje, porque o tema é vontade e pensamento, duas potências da alma, e faz alusão ao capítulo 3º desse livro, né? Que ele fala sobre, o capítulo 3º, as potências da alma. E lá no capítulo 20 ele fala sobre a vontade, e no 23 o pensamento. E por que Leon Denis começa com a vontade? Porque talvez seja uma das mais incompreendidas potências da alma. Ela passa despercebida por todos nós, porque é inconsciente a vontade, né? Ela passa para nós que não estamos ainda vigilantes conosco, a vontade, ela passa despercebida. Quando nós vemos, nós já estamos pensando. E quando nós pensamos, nós já estamos criando. E aí fica com uma certa dificuldade para nós que estamos estudando a doutrina espírita, que entendemos que o pensamento move a matéria, cria as circunstâncias, move tudo na direção deste pensamento. É um atributo de nós espíritos, né? É um dos atributos. Eu achei interessante, até porque comecei a ir atrás sobre atributos do espírito, e há umas controvérsias não, na verdade nós estamos aprendendo sobre o que nós somos, né? E esses atributos, eles acabam se confundindo, né? Eu até colhi algumas aqui, tanto do Livro dos Espíritos, quanto de outras obras espíritas, né? Eu fiz um apanhado aqui de atributos do espírito, como inteligência, pensamento, vontade, liberdade de pensamento, sentimento, raciocínio e até mediunidade, em que nós, né, aprendemos que a mediunidade se dá quando estamos encarnados, mas a espiritualidade explica que, embora isso se dê no corpo físico, ele é um atributo do espírito. Então, esses atributos a qual o Leon Denis cita estão numa ordem em que facilita a nossa compreensão e qual o caminho a seguir para atingir o nosso objetivo, né? E qual é o nosso objetivo? Dar um passo adiante na nossa evolução, no nosso crescimento. Então, se temos esse como objetivo, se entendemos que esse é o destino de todos nós, crescermos, evoluirmos, nós precisamos compreender como é que se traça esse caminho, como esse caminho se dá, e como ele pode ser compreendido de maneira que nós possamos dar passos na direção correta. E aí Leon Denis começa com a vontade, né, demonstrando que a vontade é um atributo separado dessas ideias que ele passa para nós, e que o pensamento é aquele operário padrão, né? Aquele cara que vai fazer a obra, que vai construir ao seu redor, que vai fazer as suas coisas, mas a vontade é o engenheiro. A vontade é aquela criatura que, se pudermos separar assim, é aquele ser que constrói aquilo antes, sem que nós percebamos. Parece que a obra está sendo feita por várias ações ou vários pensamentos antes das ações, mas antes disso
é necessário compreender que existe um atributo a qual nós empenhamos, que passa despercebido por nós. E talvez seja esse o grande objetivo, né, dessa primeira meia hora, é despertar em cada um de nós a importância, a relevância de ficar atento àquilo que nós chamamos de vontade. A vontade talvez seja algo tão automático para cada um de nós que ela não é raciocinada, não há raciocínio sobre ela. É simplesmente a expressão do nosso caráter, do nosso grau evolutivo, do nosso sentimento. A vontade expressa a essência do estágio em que nós nos encontramos naquele momento. Então, se nós conseguirmos, né, através desse raciocínio que o Leon Denis nos coloca aqui, de começar a pensar sobre a disciplina do pensamento, né, que inclusive é o antepenúltimo tema dele aqui, desse capítulo 3 aqui. Se nós começarmos a imaginar que é possível disciplinar o pensamento e, através dessa disciplina, reformar aquilo que se chama de caráter, e que eu colocaria assim como se fosse a descoberta do eu, né? A descoberta do que realmente nós somos. Talvez se tornar um bom caráter não seja uma transformação, né? Talvez seja uma revelação. Porque transformar-se é se tornar algo que não era, né? E, na verdade, nós vamos descobrir nesse caminho que nós somos feitos daquilo que é essencial no universo, que é amor. Então, nós, desse caminho que vamos percorrer aqui, na reforma de nós mesmos, através da vigilância, vamos fazer o caminho ao contrário. Vamos fazer o caminho de trás para frente. Como diz Paulo de Tarso, orai e vigiai. Perdão, vigiai e orai. Não há oração se não houver vigilância que anteceda, né? Então, quando nós começamos a perceber as coisas, quando nós começamos a vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações, primeiramente, nós começamos a percorrer esse caminho em direção do que se chama vontade. E aí começamos a entender um pouco melhor o que vem a ser essa vontade como potência de nós mesmos. Ele fala potência da alma, mas a alma parece que é um negócio tão distante, né? E nós estamos falando de nós, né? É íntimo, é a potência de nós mesmos. É isso que nos torna o que somos. Então, passa essa compreensão da vontade, primeiro, pela vigilância. E a vigilância é um ponto fundamental da reforma que nós buscamos em nós mesmos. E como fazemos isso? Analisando as nossas ações e as consequências das nossas ações diariamente. Esse é, talvez, o trabalho primeiro daquilo que nós propomos a todos que compreendem o que é o Espiritismo e o que ele veio nos trazer. É a vigilância de si mesmo e reconhecer que toda ação corresponde a uma ação. Toda ação corresponde a uma reação. Que tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, o que nós agimos vai ter uma consequência. E essa consequência varia. Se boas intenções estão envolvidas, se bons pensamentos estão envolvidos, e as consequências vão nesse mesmo tom, nessa mesma toada. Bons pensamentos, boas ações, boas consequências. Pensamentos não tão bons, não tão edificantes. Resultados não tão bons, não tão edificantes. Mas existe sempre a possibilidade do aprendizado.
e esse aprendizado, como o próprio Leon Denis continua, né? É ali no finalzinho, foi quando eu entrei para estudar o livro, ele fala sobre o caminho da dor, de o quanto a dor é importante, o quanto a dor é relevante para a elevação, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o despertar desse espírito que somos nós. Então, nesse mesmo caminho de compreensão da vontade, ele sugere a todos nós que comecemos a olhar com carinho, com entendimento, a dor que nos chega, a dor que nos abraça, para que nós possamos aprender o necessário e abreviar o tempo da dor, abreviar o tempo do aprendizado difícil. E esse exercício de prestar atenção do que nos chega, através da dor, que seja, faz com que a gente desenvolva o hábito de refletir sobre as nossas ações, de refletir sobre as nossas necessidades de aprendizado. Então, neste caminho inverso que eu proponho nessa noite de hoje, de começar a compreender as coisas a partir daquilo que nos chega, porque tudo o que nos chega é plantio nosso, e nós estamos, na verdade, ali numa colheita que é obrigatória, mas não uma colheita de um pai que pune, que, enfim, ou com características humanas, né? Não um pai com características humanas, mas é um pai com características, com caráter divino, é um pai de amor, é um pai de sabedoria, de entendimento, e tudo que ele propõe é revestido desse entendimento e desse amor. E é por isso que Leon Denis convida a cada um de nós a compreender, né, os aspectos da dor, e o quanto ela é útil, o quanto ela é importante no estágio que nós nos encontramos. Se é verdade que ela nos desperta, a dor, ela nos desperta para alguma coisa. Ou coisas necessárias para o aprendizado, ou realidade que é imutável na situação que nós nos encontramos como espírito. Porque na própria lição sobre a dor, ele explica que a dor, no estágio que nós nos encontramos como encarnados, ela é inevitável. Fala assim, você se propõe a dar um mergulho no mar, e naturalmente você vai se molhar. E naturalmente você pode se salgar, porque a água é salgada. E quando nós nos propomos a mergulhar na carne para experimentar aquilo que nós precisamos experimentar, nós damos esse mergulho e fatalmente sentiremos a dor. Uma dor física, às vezes uma dor emocional, às vezes uma dor pela falta de compreensão que nós temos sobre a existência, sobre a eternidade, mas ela nos visita constantemente no estágio que nós nos encontramos, e é importante que nós compreendamos isso e comecemos a separar, inclusive, essas dores, né? São dores naturais do mundo de encarnados, que é a dor física, a dor do crescimento, do envelhecimento, a dor do parto, a dor física, enfim, são dores naturais no momento que nós encontramos, as dores emocionais pelo invólucro do esquecimento, né, pelo véu do esquecimento, do qual nós, às vezes, nos esquecemos de quem são as pessoas, de quem somos, e a separação, às vezes, nos dói, mas, enfim, é natural desse estágio que nós nos encontramos. E as dores das quais são as provas que nós necessitamos, lições às quais nós pedimos, às vezes, raras vezes, mas às vezes a gente pede a lição necessária que, às vezes, chega com a dor. Então, quando você começa a ter a consciência dessa forma em que nós nos encontramos de aprendizado, nós começamos a entender a dor de uma forma diferente, de uma maneira diferente.
Então, a dor, ela nunca vem para castigar, ela nunca vem para abusar, ela nunca vem para desfazer do outro, diminuir o outro. Antes, ela vem sempre para trazer lições, esclarecer as nossas mentes, chamar a nossa atenção para aquilo que é fundamental naquele momento para cada um de nós. E como o próprio Leon Diniz fala, nós chegaremos num momento em que gostaremos dela, amaremos ela. Porque amor é compreensão. Amar também é compreender. E quando você compreende a dor, você acaba amando. E aí, vão chamar a gente de masoquista, mas não é desejar a dor, mas é abraçá-la quando ela chegar até você. E poder dizer, seja bem-vinda, me ensina o necessário, porque eu sei que preciso. Esse caminho, né, de compreensão sobre o estágio que nós nos encontramos e da dor que traz o aprendizado, também deve fazer a cada um de nós o pensamento de como essa dor chegou até nós. Porque existem dois caminhos de aprendizado. Existe o caminho do amor e existe o caminho da dor. E é claro que todos nós aqui desejamos o caminho do amor, que é o caminho do aprendizado, da dedicação, do trabalho, do empenho, da constância. Mas ainda não somos capazes de aprender muitas coisas por este caminho, por essa estrada. Por isso a dor nos visita, de vez em quando, para as lições necessárias. Mas isso tudo é reflexo daquilo que pensamos, de como agimos através do pensamento. O pensamento é essa potência da alma que expressa a vontade. É importante deixar isso separado. É importante a gente colocar isso num recipiente diferente. Porque se nós formos capazes de prestar atenção nos nossos atos, e nós hoje temos um passinho adiante nessa compreensão, nós já sabemos quando nós somos maus ou quando nós erramos, nós já temos um pouco mais de consciência com relação a isso. Nós podemos agora partir para uma nova etapa. Que etapa é essa? A de pensar antes de agir. Assim, o pensamento precisa ser domado. Estamos no estágio em que nós podemos, compreendendo que antes da ação vem o pensamento, vigilante desses pensamentos, nós podemos domá-lo. Porque eles estão sempre envoltos do sentimento. O pensamento está sempre envolto dos nossos sentimentos, daquele nosso ímpeto, da nossa essência, quando estagiários do planeta Terra. Então, quando você começa a percorrer, né, esse caminho de vigilância, né, aprendeu pela dor, compreendeu que a dor é reflexo daquilo que você fez, o que você fez é reflexo daquilo que você pensa. Quando você começa a agir antes, ou domar o seu pensamento, antes que você haja, como dizia Paulo também, dizia, irai-vos, mas não pecai-vos, né? Pecado, no latim, que significa erro, né? Então, você pode até sentir aquela raiva, pode sentir aquele... Mas você é capaz de domar esse instinto, você é capaz de domar esses atos. Ainda não somos capazes de domar os pensamentos. Os pensamentos ainda são atributos que são cavalos sem rédea, né? Nós não conseguimos domá-lo ainda, esse pensamento, mas podemos frear as nossas ações. Talvez, em algumas circunstâncias, a gente consiga até vigiar os nossos pensamentos. Mas
no estágio que nós nos encontramos, nós não conseguimos evitá-lo. É bem estranho isso, né? Porque, de repente, você tem alguma tendência, algo no caráter ainda que nós não conseguimos domar, ou entender, ou compreender, e, naturalmente, quando vem a circunstância, o pensamento vem a cada um de nós. E nós parece que nós não temos controle sobre o pensamento. É porque ainda a nossa imaturidade não é capaz de revelar a origem deste pensamento. A origem deste pensamento é a vontade. Esse desconhecido para nós. Essa coisa que nós confundimos com a vontade com o próprio pensamento, e eles não são a mesma coisa. A vontade antecipa o pensamento. E da onde vem a vontade? Do íntimo de cada um de nós. Do pezinho que nós temos ainda no reflexo da animalidade que ainda habita em nós. É um ser ainda incompreendido à vontade entre nós. Somente espíritos de boa evolução, de grande evolução, conseguem compreender a própria vontade, entendendo que como ela nasce das próprias ideias ou do próprio estágio emocional, espiritual que se encontra o ser. E aí ele começa a dominar a sua vontade, compreendendo quem ele é, compreendendo o destino, o caminho que ele quer percorrer e aonde ele quer chegar, começa ele a dominar a sua vontade. E a sua vontade dominada faz com que nem os pensamentos lhe tomem a mente. Eu fico pensando assim, olha, de repente acontece algum... Eu gosto de assistir filme, acho que a Maria aqui gosta de curtir um filme, e a gente sempre gosta de filme de mocinho e bandido. A gente sempre gosta de sempre ter um vilão na história, porque a gente quer torcer contra o vilão, a gente quer torcer contra o mal. A gente tem ainda essa coisa antiga dentro de nós, né? E, vez por outra, você se pega no filme torcendo para que o outro se dê mal, para que o outro fique, enfim, acabe morrendo, desencarnando, como se isso resolvesse alguma coisa. Mas estamos ali ligados naquele pensamento, naquela vibração, né, de revanche, de vingança, né, que a maioria dos filmes acaba se baseando na vingança. E aquilo é só a expressão do que nós temos, a vontade, a nossa vontade, e nos ambientamos naquele sentimento, sem que nós, né, tivéssemos dado conta sobre isso. Isso vai ser controlado, nós poderemos dizer que isso está controlado quando nós começarmos a observar as coisas do mundo e não ficarmos abalados com as coisas que acontecem no mundo. Se há rumores de guerra, nós não torceremos para um lado. Nós vamos orar para os dois. Porque ali existem irmãos que durante milênios estão em conflitos. Nós vamos orar por aqueles que ficam, por aqueles que vão, por aqueles que odeiam, por aqueles que não odeiam, porque sabemos que ali são leis universais atuando sobre aqueles seres. Quando nós começarmos a viver cada momento com essa consciência, a vontade estará controlada, a vontade estará ciente. E é isso o que pede nessa escala, né? Nesse caminho inverso que eu propus aqui para compreender essas duas passagens aqui, essas duas potências da alma. O caminho da compreensão, do entendimento e do exercício, da vigilância e da observância das leis universais, do entendimento de que Deus, nosso Pai, nos ama de tal forma que nos deu talvez um dos maiores atributos
para que nós possamos percorrer esse caminho e nos libertarmos? O livre-arbítrio. Cada um de nós, de acordo com seu entendimento, pode agir com sua liberdade. E quanto maior o conhecimento, maior essa liberdade. Tendo a cada um de nós o direito de escolher o caminho que nós vamos percorrer. Mas o amor do Pai nos dá um destino único. O de descobrir que nós somos o próprio amor no universo. Perfeito, Edmilson. Eu tenho uma frase aqui que eu captei do Marco Aurélio, em Meditações, livro 4, para você dar uma pensada. Muitas coisas que nós dizemos e fazemos não são necessárias. Termine com elas e nós ficaremos mais à vontade e menos perturbados. Em todas as ocasiões, então, pergunte a si mesmo: isto não é desnecessário? E deixe de lado não apenas ações desnecessárias, mas pensamentos desnecessários, pois assim fazendo, nós evitaremos todas as ações supérfluas. O que você acha? Eu acho sensacional. É bem, pelo menos o que eu imaginei, não sei o que eu transmiti, mas o que eu imaginei. Assim, é um caminho para que a gente vai percorrer, né? Nesse estágio, né, que ele propõe, a gente já está vigilante, né? Ele já está prestando atenção no que está acontecendo ao nosso lado, o quanto isso nos envolve, o quanto isso nos prejudica, e que nós temos um caminho melhor para ser percorrido. É um estágio, talvez aqui da maioria de nós, mas é um dos estágios desse caminho evolutivo que o Leon propõe para nós aqui, para o reconhecimento da vontade. Achei mesmo um resumo daquilo que você falou, entendeu? A frase do Marco Aurélio... Então eu fui entendido. Entendeu? Porque Marco Aurélio, todos sabem, foi filósofo e também imperador Sim. romano, né? Mas nas horas vagas ele se concentrava lá e escrevia suas meditações, né? Entendeu? Perfeito. Então, é fruto disso, desses pensamentos, que eu acredito que nós vamos paulatinamente adquirindo um autocontrole, entende? Uma autodisciplina, e vamos ficando mais exigentes com as palavras faladas, com a expressão da palavra, pela sua qualidade e pelo seu conteúdo, entende? Perfeito. Perfeito. Eu tenho certeza que o Ingo vai falar sobre isso. Muito bem, Ingo, preparado? Estamos acá todos ouvindo. Bem-vindo, viu? Boa noite a todos. Abençoe-nos Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos. Quantos séculos foram necessários para que a gente pudesse estar reunido em torno da palavra de Jesus, aprendendo de alguma forma a educar os nossos pensamentos, ainda tão deseducados, tão ansiosos, tão angustiosos, como ainda não compreendemos a lição de Jesus e transformamos tudo em martírios, sofrimentos, sem compreender o quanto Deus já nos alivia de tormentos. Basta ver o nosso entorno. A medicina tão evoluída, com anestesia, substâncias medicamentosas que nos aliviam a dor, é porque muito desses sofrimentos nós não precisamos passar. E tudo isso demanda justamente o aprimoramento do nosso pensamento e da vontade. É interessante porque muitas vezes eu falo em casas espíritas e as casas estão vazias. De desencarnado não, mas de encarnado, 1 ou 2. E os dirigentes ficam muito entristecidos, envergonhados, e eu tiro o envergonhar dizendo que nós devemos ser muito gratos à doutrina espírita, muito gratos. Quantas lições, quanto frear de ímpetos desajustados, quanto educar as nossas emoções, nossos sentimentos, a doutrina nos propicia. E quanto ela enfatiza a termos um pensamento bem alinhado.
bem direcionado. Nos educa a saber o que é vontade. Disse-nos Jesus: o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Jesus foi muito mais do que um religioso. Não no sentido institucionalizado, mas no sentido de nos religar à nossa divindade, ao nosso Pai. Ele foi muito mais do que isso. Ele estava querendo dizer-nos, essa oração, bem como em outras, que os nossos martírios decorrem do mau funcionamento do nosso pensar, o quanto nós somos deseducados em nossos pensamentos. Ele não estava falando do coração, o órgão físico, mas sim do pensamento nosso, ainda tão perturbador. Mas aí vem a doutrina e nos esclarece tanto quanto ao que é o pensar e o que é a vontade. Allan Kardec fala muito em vontade na sua obra, tanto no Livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas apenas na Revista Espírita, de 1868, ele aborda do que seria de fato a vontade. Em um discurso na Sociedade de Estudos Espíritas, em Paris, ele esclarece que a vontade não é um atributo do espírito. O pensamento, sim, é um atributo. Mas a vontade, em verdade, seria o que transforma o pensamento em uma mola propulsora, em uma força motriz. Seria aquilo que propicia ao pensamento chegar ao grau máximo da energia. Então, aqui podemos extrair que pensamento e vontade não são as mesmas coisas. O pensamento é um atributo do espírito, como bem colocou Edmilson. A mediunidade, não no sentido que conhecemos intermediação entre os espíritos, mas existe a mediunidade no plano espiritual. Basta vermos nosso lar em que o espírito se aproxima e se utiliza das energias espirituais daqueles presentes para que ele pudesse, para aquele grupo, materializar-se. Olha que interessante. Então, não é a mediunidade, os sentimentos são atributos do espírito, mas não a vontade. A vontade, em verdade, não se confunde com querer. O querer é aquilo, melhor dizendo, com desejo. O desejo é aquele querer não realizado. A vontade é o querer materializado. Dou um exemplo. Há muitos espíritas que falam, meu Deus, não consigo ler esse livro. 15 páginas é muita coisa. É o querer, eu queria lê-lo, não consigo. Como eu queria estudar isso? Não quer, no fundo não quer absolutamente nada. Porque é o desejo, não vai fazer. Fica no plano da ideação, não materializa, porque não põe a vontade. Quando a pessoa quer, eu vou fazer. Eu vou realizar isso. Não consigo hoje, mas vou fazer amanhã. Não consigo ler esse livro agora, mas vou ler amanhã, 1 página, 2 páginas, ó vontade posta em prática. E os espíritos nos esclarecem que se o pensamento é a força criadora, é aquilo, o refletir com lógica ou não, é a construção e a desconstrução de algo, mas ela precisa de uma mola propulsora, de algo que leve este conteúdo íntimo, esse atributo do espírito, que é a vontade. Emmanuel tem uma passagem belíssima no livro Pensamento em Vida, que ele fala que a mente humana, ela teria 5 departamentos. O departamento mnemônico, das memórias, onde registramos os nossos arquivos, o ontem, o hoje. O departamento do desejo, anelamos alguma coisa, queremos alguma coisa. O departamento da imaginação, a criatura pensa em algo, vislumbra algo, sonha. Não tem paredes, não tem espaço, ela vai criando. E o departamento da inteligência, é o da construção, da edificação. Mas, para que tudo isso possa ser factível, possa ser benéfico, é necessário o emprego da vontade, do departamento da vontade. E é interessante que, sem vontade, a inteligência nada serve, porque se assemelha a um poço de água parada, repleta de germes. Sem vontade, que adianta imaginar, pensar algo além, se você não consegue materializar? É registrado no departamento mnemônico da memória, mas é um arquivo morto de recordações doentias pelo tempo perdido. Então é necessário que a criatura ponha
esta mola propulsora em seu favor, para que ele consiga, ao lado do mecanismo do pensar, do atributo do espírito, a de alguma forma materializar a tudo isso. É interessante que os espíritos nos falam que a vida é construída pela eletricidade, a vida material é construída pela eletricidade, pelo magnetismo e pelo pensamento. O pensamento seria esta força eletromagnética. A eletricidade seria a energia dinâmica e o magnetismo, energia estática. Mas para que tudo isso seja possível na construção da vida, é necessário a vontade. Então, o plano espiritual, que é muito lemos, a colônia X, a colônia Y, é força do pensamento de algumas entidades, mas que materializa pela força da vontade, que manipula os fluidos, como nós vemos estudando, o fluido cósmico universal próprio do nosso planeta, fazendo as devidas construções. Olha como deveríamos melhor trabalhar com a nossa vontade. Pôr no plano prático. O que nós somos de pensar? Alguns especialistas afirmaram que a criatura humana teria por volta de 100 mil pensamentos por dia. Eu não sei como eles conseguiram fazer esse cálculo. 100 mil pensamentos por dia. Eu acho que eles analisaram um homem, porque uma mulher tem muito mais do que 100 mil pensamentos por dia. Esses dias eu fui dirigir, comer uma maçã, quase bato o veículo. Mas elas comem, dirigem carro, falam com o marido, educam o filho, tudo ao mesmo tempo. Então faz mais do que 100 mil pensamentos por dia. E eles falam o seguinte, desses 100 mil pensamentos por dia que a criatura mediana possua, 90 mil são pensamentos negativos. Não posso, não consigo, sou tão infeliz, sou uma criatura tão pobre, o espírito adora se chamar de pobre. Ah, eu sou uma barata descascada, escracho animal. Ah, eu sou um verme. Nós adoramos nos rebaixar. São pensamentos infelizes que alimentamos dentro do nosso íntimo. Pois bem, 90 mil pensamentos assim. 5 mil pensamentos repetitivos. A gente volta a dizer, eu sou uma barata descascada, eu sou um verme, eu sou uma lagartixa. A gente volta, a gente usa ainda os animais. A gente volta naqueles mesmos pensamentos doentios, enfermiços, tormentosos. E 5 mil pensamentos bons, eles afirmam. Apenas 5 mil pensamentos bons. E aí surge a doutrina espírita a enfatizar, vamos pensar melhor, vamos educar o nosso teor mental, vamos direcionar a nossa mente. Mudemos a isso. Como fazer? Ora, se surge um pensamento desalinhado dentro de nós, ainda que a vontade não tenha trabalhado com este pensamento a pô-lo em prática, a materializá-lo, ainda que esse pensamento fique no campo da ideação, é necessário que a gente troque. Por exemplo, quando a gente está em tristonho, enfadonho, por algum motivo, pensamos a substituir esse pensamento. Se eu sou infeliz de um relacionamento, eu posso pensar, pois bem, eu sou infeliz num relacionamento, tem um relacionamento perturbador, mas é um desafio que a vida está me dando. É uma prova que a vida está me dando. Talvez o melhor é estar sozinho. Eu troco um pensamento infeliz por um outro benéfico, para de alguma forma energizar da melhor forma possível o nosso corpo físico. E por que eu falo isso? A ciência já afirma que o nosso corpo tem inúmeros peptídeos, centenas e centenas de peptídeos, principalmente na área do intestino, do estômago. Só que eles identificaram que na área cerebral, numa parte chamada límbico hipotalâmico, existem peptídeos chamados de neuropeptídeos. E ali, alguns cientistas chamaram que haveria a nossa ligação com Deus. Ali seria a comprovação que nós não somos mais matéria, mas antes um espírito. Seria o liame, a ligação entre mente e corpo, alma e corpo. E eles chegam a afirmar, esses cientistas, claro, espiritualizados, porque a ciência não está nem aí para as noções espirituais, eles afirmam que ali é a sede da divindade. Que a criatura humana seria um ser transpessoal, em que o cérebro, esta glândula, em verdade, tem em um mecanismo, em uma das partes, a função de decodificar o nosso pensamento, revelando o que nós somos. E o professor de Harvard, o Dr. McCallaghan,
Ele afirma que nós somos o que pensamos. Nós somos o que temos em nosso teor mental. Muitos espíritas ficam perguntando, meu Deus, para onde eu vou do outro lado? Simples. O que você pensa quando você está sozinho, criatura? O que você anela? O que você gosta? Quais são os seus pensamentos mais secretos? Não adianta no centro espírita você falar pela paz universal. Você fala de forma silábica. Mas dentro de você, você é aquele torvelinho, aquela perturbação, aquela agitação. Você quer estourar por tudo e por todos. Você é esse pensamento. Nada mais, nada menos. Certa feita, uma moça em um centro espírita perguntou para mim assim, eu não sei porque as pessoas fazem essas perguntas. Perguntou assim, por que eu só tenho um dedo podre para encontrar companheiro? Eu não podia dizer para ela que é uma questão de sintonia, que ela é tão perturbada quanto esses companheiros. Então ele disse, mude o seu teor mental, mude o conteúdo íntimo seu. É claro, quando a gente fala mudar o conteúdo íntimo, não é apenas pensar da raiva, do ódio, de situações acerbas. Não. São pensamentos do tipo, eu sou uma criatura tão feia, tão desprovida de beleza, de inteligência. Eu não sei falar. Coisas que nos diminuam perante a vida, perante as pessoas. É claro que muito desses pensamentos surgem em nosso íntimo, por quê? Porque nos entrelaçamos com outras pessoas e desde cedo nós acostumamos-nos a ouvir palavras pesadas, no sentido, você não sabe fazer, você é incapaz de realizar isso, você não tem noção de realizar. Isso é o que os parapsicólogos, na década de 70, desenvolveram uma nova ciência que eles denominaram de psicobiofísica. O que é isso? O pensamento de uma pessoa interfere em uma outra. Na Bahia a gente fala da seca-pimenteira. É a pessoa que vai na sua casa e fala, meu Deus, que pimenteira linda, no dia seguinte está seca. Nem água fluidificada levanta aquela pimenteira. Mas não é os olhos. Os olhos, em verdade, é uma manifestação objetiva. O que efetivamente secou é o pensamento desta criatura direcionada para aquela vontade de ter aquilo que não é dela. E quanto de nossas vidas nós sofremos interferências pelo conteúdo mental das outras pessoas, sem perceber. Desde pequeno, pais agressivos, mães que restringem, pessoas que cercam-nos com palavras dolorosas, ácidas, e nós introjetamos pelo esse liame mental e começamos a acreditar nesta mentira. Mas como Deus é tão bom, permite que surja pessoas na nossa vida dizendo, não, menina, você é tão bonita, você é uma criatura de Deus, você tem tantas coisas boas. Olha o conteúdo mental como muda. Porque a gente não se afiniza nesta ligação com outra mente. Nós estamos mergulhados em um mundo mental de pensamentos. E é necessário que a gente saiba nos desintoxicar. A gente toma banho todo dia, pressupõe que tomamos banho todo dia. Mas devemos também tomar banho de boas energias, boas leituras, boas músicas, boas pessoas, para que a gente tenha o hábito, portanto, de ter pensamentos outros, senão pensamentos infelizes. Porque às vezes a gente pensa, o espírita tudo atribui à vida passada, eu não sei de onde as pessoas tiram isso. E aí fala, é o meu karma. Allan Kardec não usou o termo karma, que vem do sânscrito, que tem uma conotação negativa, pesada, de algo que a gente fez errado, um desaire, um deslate que a gente tenha cometido, e que a gente tem que pagar por esse desacerto. Não tem como fugir. Pois bem, ele usou a ideia de ação e reação. Toda ação repercute uma reação. E a reação surgiu a partir de uma ação, que é uma lei natural, como Edmilson falou. Então, se a gente começa a visualizar que a minha vida é justamente de acordo com as minhas ações, o meu conteúdo mental, se eu tive momentos infelizes, pensamentos desastrosos, que pela minha vontade levou a agredir a uma outra pessoa, a abandonar alguém, a trair mais alguém, se eu tive pensamentos que pela vontade se materializaram e algo desastroso, criando, portanto, embaraços, pela proposta espírita que é terapêutica, eu começo a trabalhar de uma outra forma. Errei, não foi bom. Mas a minha proposta hoje de vida é outra, ó mudança mental. Eu quero ser diferente e vou ser diferente.
Lá atrás eu tinha uma forma de entender a vida. Lá atrás eu acreditava que aquilo me era muito útil. Hoje eu percebo o quanto é desnecessário. Então esses mesmos cientistas afirmam que nesta parte seria, portanto, a nossa ligação com a divindade. Haveria a comprovação da presença do Espírito. Professores da Universidade de Oakland, em Los Angeles, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa muito interessante. Colocaram em um teatro algumas pessoas em estado terminal, mas elas começaram a assistir filmes muito estúpidos, mas engraçados ao mesmo tempo, tipo Os Três Patetas, coisas de Jerry Lewis, porque aquilo é tão estúpido, mas tão estúpido que você começa a dar risada. Assistir Jerry Lewis é para dar risada. Pois bem, ao final, pegaram a saliva dessas pessoas e mediram. Havia um aumento de imunoglobulina, que é uma enzima que nos protege da gripe, dos resfrios. Houve um acréscimo. Pegaram um outro grupo de pessoas, jovens, e colocaram para ver filmes de sexo explícito, de violência, de guerras, e mediram a saliva. Houve um decréscimo de imunoglobulina. E muitos já saíram resfriados do cinema. E por quê? Conteúdo mental. A pessoa alimenta pensamentos desastrosos, pensamentos infelizes. Se nós somos o que pensamos, como fala o professor Callaghan, eu posso dizer, cultivemos o amor, cultivemos a oração, cultivemos os bons pensamentos, cultivemos a esperança. Como somos desesperançosos. A gente analisa o cenário político, social, econômico da nossa nação. Meu Deus, que país desastroso, quanta miséria, quanta corrupção. Mas nós não visualizamos o que há por trás disso. E é incrível como o espírita age assim. Nós deveríamos já ter uma visão muito mais abrangente do que olhar apenas o campo material para mudar o nosso conteúdo íntimo. Então, muitas das nossas infelicidades, muitos dos nossos martírios, justamente por continuarmos a pensar da mesma forma do dia anterior, ou da reencarnação anterior. Odete Lara foi uma artista muito conhecida na década de 50, 60, 70. Não é da minha época, óbvio, é da época dos senhores, todos. Eu nem estava planejando reencarnar. Ela já fazia sucesso. Quando ela fazia muito sucesso. Bonzinho, viu? Muito bonzinho o senhor hoje, viu? Quando ela fazia sucesso. Em um dado momento, ela estava cansada já das festividades, das balbúrdias. Lógico, o corpo cansa, o espírito cansa. Chega uma hora que o espírito precisa do alimento efetivamente necessário ao espírito. E o que alimenta o espírito? É a esperança, é o amor, é o carinho, são mensagens nobres, são músicas elevadas. Tudo mais cansa. Podemos gastar em um momento, mas logo depois vem o tédio, a fadiga, depressões. Pois bem, ela já estava exausta de tudo aquilo e começou a ter contato com o budismo. E o budismo, das linhas, é o desenvolvimento da meditação. Pois bem, ela foi convidada a participar de um encontro zen budista à base de uma montanha. Lá chegando, ela foi convidada a subir a montanha para apreciar o horizonte profundo. Ela, como toda criatura normal, subiu de maneira afoita para apreciar o horizonte profundo. Lá chegando, ela pensou consigo, meu Deus, aonde estava com o meu pensamento que aceitei esse convite miserável? Estou cansada. Desceu, colérica por ter aceito aquele convite, raivosa, passou direto pela recepcionista que tinha feito o convite e foi para os seus aposentos. Pois bem, passado a semana, o mestre zen budista resolveu finalizar aquele encontro subindo a montanha. Mas o mestre zen budista definiu que eles deveriam subir aquela montanha em fila indiana, ou seja, um atrás do outro. E para completar a problemática, ele parecia mais um baiano do que um mestre zen budista, porque ele não subia aquilo com a velocidade normal.
Ele ia muito lentamente, mas muito lentamente. O homem não andava, ele remava no meio daquelas pedras. E Odete Lara retrata que ela estava colérica com a velocidade miserável daquele homem. Custava andar mais rápido para chegar logo no topo, mas ela não poderia contestar o mestre. Ela acalmou-se e nesse instante ela começou a perceber as formações rochosas daquela montanha, os líquens que se formavam entre as pedras, as flores belíssimas que surgiam, pareciam as flores alvinitentes de São Francisco e vermelhas de Irmã Clara, que quanta beleza. E chegou no cume daquela montanha, e ela relata que mais impressionante ainda, ela não estava cansada. A mente não estava cansada. Fizeram a meditação, apreciaram o horizonte profundo e desceram em fila indiana e o mestre Zen baiano, possivelmente, naquela velocidade dele. Mas ela não estava mais irritada e pôde apreciar coisas que ela não apreciou na subida. E ela conclui, nós somos tão ansiosos, mas tão ansiosos, que a gente não vive. A gente não aprecia as coisas da vida. Então, quando a gente começa a mudar o nosso teor mental e a compreender que a vida não há solução de continuidade, existe uma série de outros fatores que nos cercam, que impedem algumas realizações. Existem os compromissos reencarnatórios que devemos passar, mas muito das nossas dores, muito dos nossos martírios, é porque continuamos a pensar do mesmo jeito. Negativos, entristecidos, amargurados, cheios de medos e fobias, como se nós não tivéssemos Jesus como nosso guia e redentor. É interessante que Jung costuma dizer que toda pessoa introvertida desenvolve naturalmente um mau humor, e é mesmo. E aí, a ciência já definiu uma doença chamada de distimia. Não é disritmia, distimia. É aquela doença da criatura de mau humor constante. A pessoa acorda de mau humor, come de mau humor, deita de mau humor e sonha de mau humor. Vive de mau humor. Vive de mau humor. É horrível. É necessário cuidar com psiquiatra, psicólogo, com remédios. E o pior de tudo, é genético. O filho do enfesolino também será mal-humorado. Uma pessoa que eu conheci vivia me perturbando para levar para a Bahia. Eu decidi levá-la para a Bahia. Chegando lá, a criatura reclamava que em Salvador tinha muito sol. Eu falei, esqueci de trazer um alto sombreiro para que te protegesse. Reclamava do excesso de areia na praia. Aí eu falei, é o prefeito miserável e corrupto que não acimentou a praia. Da próxima vez eu peço que ele faça isso. Ou seja, tudo a pessoa reclamava. E será que nós também não somos assim com esse teor mental? Porque às vezes a gente fala de pensamentos pesados, desalinhados, a gente associa sempre com crimes, com coisas corruptas, pesadas, mas há outros pensamentos menores que alimentamos dentro de nós. Nós espíritas nos acostumamos a acreditar que reforma íntima requer um sacrifício muito grande, sacrifício gigantesco, uma coisa absurda. E não é bem assim. A reforma interior começa com pequenas atitudes, pequeninos gestos. Há inúmeros pensamentos desajustados, desalinhados, que a gente alimenta diuturnamente e começa a fazer parte da nossa natureza e que nós nem percebemos. Então a proposta espírita é uma proposta de educar a nossa mente, no sentido, veio um pensamento infeliz, tente trocar, traga um pensamento de esperança, traga um pensamento de paz, visualize o que tudo isso tem a ver contigo, estabelece uma ligação mais próxima com a divindade, no sentido, mas ele é Deus, a parte dele está lá, mas a minha cabe fazer. Ambipierre, que construiu a comunidade Emaús, falava que Deus sempre chega 3 minutos antes. E a gente quer que Deus chegue, se possível, 3 meses antes, 6 meses, 1 ano, para a gente não ter os amartírios, as dificuldades, mas ele fala, é 3 minutos antes, nem mais, nem menos. E por que isso? Para que a gente possa desenvolver todo um conteúdo mental que a gente pode transformar em esperança, em paz, em confiança, em intimidade para com Deus. Então, já que já está quase passando do tempo, a gente pincelou alguns aspectos mostrando que a própria ciência, embora não seja a ciência geral, alguns cientistas de viés espiritualizados, que já trazem um conteúdo
moralizante um pouco mais intenso, que já comprovam a importância do pensamento, que as doenças são quase sempre de fundo psicossomático. Nós criamos enfermidades dentro de nós, e nós também somos a cura às nossas enfermidades. Já que o Allan Kardec estabeleceu o liame entre o corpo e o espírito, o perispírito, é o conteúdo mental que irradia no perispírito, e o perispírito, portanto, pode estabelecer a cura de algumas enfermidades por este conteúdo mental outro. Por este conteúdo íntimo que estamos construindo dentro de nós. Então, eu gosto da doutrina espírita, que ela sempre diz assim, no final das contas, é com você, amigo. É com você, amigo. A mudança é com você, a evolução é com você. Os amigos espirituais nos acompanham, mas a porta é estreita. A porta é estreita significa que a gente passa sozinho. Os amigos nos auxiliam, nos dão um amparo, a gente tem toda a bagagem pelo Mestre Jesus, mas a travessia é conosco. Então, que nos eduquemos com todo esforço, com toda a dedicação, porque na questão 909 de O Livro dos Espíritos, os amigos esclarecem que inúmeras tentações, inúmeras perturbações poderiam ser superadas por esforços insignificantes. É assustador essa resposta. Esforços insignificantes. Não existe tentação irresistível. O que nos falta é a vontade. É a vontade, este elemento impulsionador, esta mola propulsora que direciona os nossos pensar, o nosso íntimo, a concretizar algo de bom ou algo de ruim. Então, pessoas que só pensam mal, só diminuem a sua própria existência, são negativas ao máximo, é natural causar inúmeras enfermidades em si e aos que cercam. Certa feita eu estava com um amigo no metrô, reencontrei um amigo no metrô, e ele começou a falar da ex-chefe minha, atual chefe dele na época. Ela é isso, ela é aquilo. E eu tentava amenizar, porque eu também não sei porque ela falava os problemas dela para mim, mas eu tentava amenizar sem exteriorizar o que ela me dizia. Chegou a minha estação, me levantei, fulano, chegou a minha estação, preciso ir e tal. E ele falou, Ingo, que bom te reencontrar. Você não sabe, mas eu estou aliviado. Eu falei, que bom que você está aliviado, abracei. E quando desci do trem, eis que minha dor de cabeça explodiu. Ele está aliviado, mas a sujidade dele passou toda para mim. A imundície dele eu trouxe toda para mim, porque eu não soube neutralizar toda a perturbação dele. Olha a ligação entre pensamento de um e de outro. E nós estamos mergulhados em tudo isso. Devemos tomar cuidado. Por isso a importância, como o Edmilson falou, do vigiai. Eu ia falar orai, o Edmilson. Do vigiai e orai constantemente. Constantemente. Se olharmos a vida de Jesus, relembrando o Mestre, ele vivia em oração. Volta e meia, ele se afastava do agrupamento e procurava alguma área de contato com a natureza, ia no lago de Genezaré, buscar os eflúvios a retemperar as suas forças e orar constantemente. E nos intervalos da oração, ele conversava com Deus, para ter o pensamento em equilíbrio, em harmonia. E é claro que o nosso estado, muitas vezes, não nos permite, porque nós somos invigilantes. Vou abrir para as perguntas, não vou falar mais nada, vai deixar mas olha, falarem. Enquanto o pessoal vai se preparando aí... Mentira, que você não vai falar mais nada. Mentira. Que vai falar. Para você é o seguinte, tem uma frase aqui, enquanto o pessoal vai preparando as perguntas, que diz o seguinte, os tristes acham que o vento geme, os alegres e cheios de espírito afirmam que ele canta. O mundo é como um espelho, devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como encaramos a vida faz toda a diferença. O que você acha? Exatamente. A forma como encaramos a vida faz toda a diferença.
Não sei se os senhores estão a par, mas existe uma campanha muito forte da espiritualidade superior, tentando mostrar-nos que a vida é muito bela. Que a vida é muito bela. Porque os espíritos percebem que o nosso grau de desânimo, de tristeza, de amargura, chegou a um patamar muito grande. Embora a gente tenha tantas facilidades que a vida nos oferte, como nós dissemos anteriormente, o quanto Deus nos alivia de determinados sofrimentos, com o desenvolvimento da medicina, com determinados remédios, com determinadas soluções, porque nós não já temos o mérito para não passar por determinadas coisas. Então a vida é muito bela. Os nossos olhos é que não conseguem enxergar a vida, porque a gente quer que a vida se manifeste exatamente como desejamos. Mas se nós tivéssemos a humildade proposta por Jesus, saberíamos que muita coisa nós não merecemos, não seria, de alguma forma, vantajoso a nós. Por quê? Muitas coisas a gente pede, anela, espera, ó à vontade. Mas, uma vez tendo, seria motivo de nossa queda, de nossa desdita. Então, quando começamos a perceber essa situação, olhamos a vida com outros olhos. Começamos a olhar que de manhã, quando saímos de manhã, as pessoas acordam para ir para o seu trabalho, ganhar o seu ganha-pão, trazer justamente o fruto do dia a dia para seu lar. E por que olhar de maneira negativa a vida? Dizer que a Terra está atrasada, os homens estão mais atrasados. Não. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas perturbações bem humanas. Mas o quanto nós já evoluímos? Quanto nós já aprendemos? Quanto tempo? O princípio inteligente, o espírito com E minúsculo, para tornar-se espírito com E maiúsculo, ser inteligente da criação, levou para ouvir, ver, falar. Quantos e quantos bilhões de anos foram necessários para a gente pudesse falar, concatenar pensamentos? Porque o pensamento é você também concatenar ideias, desenvolver o raciocínio. Quantos e quantos bilhões de anos foram necessários? Então, tudo isso deva ser estímulo a nós para visualizar o quanto a vida é bela, o quanto é bom viver. Não importa a situação, nós vemos determinados exemplos de vida que nos toca fundo a alma, exemplos de renúncia, de entrega, que a gente fica se perguntando como ele pode, como ela consegue, que força tem essa criatura. E tudo isso é belo, porque faz parte do nosso aprendizado também desenvolver esta vontade, esta força íntima que essa pessoa possua. Então tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação. Como os espíritos superiores falam, se são maiores do que nós, é porque sofreram mais, choraram mais, estudaram mais e viveram mais. Ou também aproveitaram mais o tempo, e não nós. Inclusive nasceram na Bahia, né? Meus amigos, olha, nossa gratidão a Edmilson, a Ingo, pela colaboração, pela exposição, para trazer a reflexão de algo que é essencial para todos nós, né? É refletir sobre a nossa realidade para saber onde melhorar, onde, né, deixar o pensamento, né, aplicar na vontade aquele impulso e provocar, né, essa revolução interna, essa mudança, essa atualização, que diz na tecnologia, né? Vamos atualizar as mensagens, vamos atualizar nós mesmos, né? Vamos aprimorar nós mesmos. Né? Esse é o convite, né, de cada um. Quem gostaria de fazer uma pergunta, fica à vontade, viu? Sejam bem-vindos. Cadê a Maria? Um de cada vez, senão dá tudo. É isso que eu falava, um de cada vez. É verdade. Então seria bem Estou aqui, seu Salomão, encantada. Então pode perguntar, todos. Maria. Você falou que tinha 5 perguntas, mas não dá para fazer 5 perguntas. Faz uma só. Ô, seu Salomão. Faz uma só. Eu quero ouvir essas pessoas maravilhosas. Quanta gente, o Edil apareceu aí agora, o Rogério,
O Edmilson, eu quero escutar, perder essa oportunidade nunca. Obrigada, seu Salomão. Obrigado a você, Maria, e todos os presentes aqui por participar nessa festa, né? Porque é uma festa saber que nós temos uma potência muito grande e que nós temos que aprimorar essa potência, né? Temos que qualificar melhor essa potência, iluminar nossos pensamentos para que a luz se faça, né? Mas alguém, Maria, era a pergunta, Maria. Você só agradeceu, Maria, assim não vale. Eu me esqueci de citar a Sônia, que está aqui, nossa querida Sônia lá do centro. Sônia, estamos doidos para te ouvir. Bem-vinda, então, Sônia. Está fechado o microfone. Como a gente pode domar o pensamento? Porque, às vezes, como você diz, fica o pensamento repetitivo, e é difícil domar o pensamento. Tem uma técnica para domar o pensamento? Olha, a pergunta foi difícil. Vocês estão pensando em responder ou eu posso falar? Hein? Não, eu vou deixar para o Ingo, cara. O Ingo manja disso. Então, Ingo, por favor, Ingo, vamos lá, então. Eu não manjo assim, eu não manjo não, viu? Tô trabalhando conosco. Uma vez eu falei na casa espírita que frequentamos, com a dirigente, né? Eu disse assim: a vida é um eterno rebater de pensamentos. Porque assim, volta e meia surge pensamentos que nos causam certos dissabores. Várias são as razões. Pode ser algo guardado nos recônditos do ser, algumas vivências nossas desastrosas, dolorosas, que ainda estão ali presentes. Mas, como a gente alcançou certo desenvolvimento, aquilo surge e lhe causa uma certa aversão. Não lhe permite, não persiste muito. Você rebate. Outras vezes, claro, são perturbações do nosso meio. A gente está mergulhado no conteúdo mental do mundo, das pessoas, numa troca desse teor mental. Outras vezes são influências que nós sabemos que os irmãos inferiores tentam de alguma forma nos influenciar. E eles não leem o nosso pensamento. Devemos deixar claro. Quem lê o nosso pensamento são espíritos superiores. Os inferiores, eles captam as exteriorizações mentais nossas refletidas no nosso corpo perispiritual. E é como se a gente desse corda para eles. Né? Eles lançam a ideia, nós captamos. Então isso causa-nos um certo dissabor. Às vezes a gente aprecia e é justamente aí a problemática. A problemática não é surgir um pensamento que nos causa dissabor e a gente afasta, que nos incomoda. Isso significa que a gente ainda tem isso, só que a gente já está em processo evolutivo porque a gente rebate. A gente não quer mais ter aquela linha mental. O problema é quando surge um pensamento e a gente se compraz com este pensamento. A gente gosta daquele conteúdo mental que nos surja. E, de certa forma, a gente não trabalha no processo da educação, o que é trocar por um outro. É constante. Se vem um pensamento infeliz, troquemos por um outro. Se algo lhe incomoda, usemos a música, que é um recurso benéfico. A gente ainda vai estudar e muito, descobrir e muito, os efeitos que a música tenha na alma humana. Porque determinadas músicas nós temos certas emoções e outras nos causam tanta ansiedade, amargura. É claro que os artistas impõem a sua energia. Olha a energia, a vontade dos artistas impregnadas na música. Então, por que algumas músicas nos elevam tanto, nos ajudam? A boa leitura, a boa conversa. A gente tem que aprender a conversar de maneira educada. Por exemplo, você está com um problema no trabalho. Você vai pedir conselho a uma pessoa que briga com o chefe, que tipo de conselho ele vai lhe dar? Perturbador. Lógico. Você vai procurar uma pessoa de bom senso que lhe diga de fato que é um trabalho, que é os problemas, mas com equilíbrio.
Então, ter uma conversa bem adequada com as pessoas que nos cercam, tudo isso é prática, exercício que nós vamos desenvolver ao longo do tempo. Só que, claro, é o mais importante. A gente não pode se furtar de viver no mundo. Às vezes as pessoas querem se furtar de viver no mundo. Não. Vale a pena a gente viver no mundo, porque este mundo é condizente com nós, com o que a gente tenha dentro de nós. E que se a gente tem um contributo a dar às pessoas que estão um pouco mais na retaguarda, que a gente faça. Então é a questão de trocar o que nos surge, o que nos incomoda. É claro que alguns pensamentos são mais persistentes. Dá um exemplo. O André Luiz, ele faz um paralelo com os ensinos de Freud, em que ele fala que a nossa mente é como se fosse um edifício. No andar superior, ele coloca o superconsciente, que são as ideias nobres, elevadas, controladoras, que é o id. Ele coloca o consciente, que é o ego, que é o tempo presente, e o inconsciente, que é aqueles arquivos, os arquivos do passado, aquilo que tenhamos feito. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós ficamos nesse choque entre o inconsciente e o consciente, as ações desastradas do ontem e o que nos dispomos a fazer. E poucas almas conseguem estar no superconsciente, que são as ideias controladoras, enobrecedoras, de reajustamento. Imagina um computador que tem vários arquivos. E você vai buscar, de acordo com as suas necessidades, um desses arquivos. Por isso da importância da gente fazer coisas boas, bons pensamentos. Porque diante de uma situação da vida, você vai dar a resposta de acordo com os seus arquivos criados, as suas construções íntimas. É por isso que para duas pessoas que fazem a mesma coisa para a gente, às vezes a gente tem respostas diferentes. Para uma a gente é intolerante, para outra a gente é impaciente, agressiva. Porque a gente tem um arquivo infeliz com uma e um arquivo benéfico. Mas tudo depende da educação de cada um, do esforço de cada um de corrigir esse teor mental. Isso é constante, Sônia. Perfeito, Ingo. O Edil queria fazer uma questão. Bem-vindo, Edil. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom, Ingo? Tudo bom, Edmilson? Prazer em vê-los, revê-los, né? Na verdade, não seria nenhuma pergunta, é uma constatação. Eu peguei aqui a questão 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações, né? E a resposta que eles dão é que a influência é bem maior do que a gente imagina. Às vezes, elas até são as que nos dirigem. Baseado nisso, muitas pessoas que estudam a doutrina, que estudaram a doutrina, tiveram contato com essa informação, se baseiam nisso para dizer que o que elas fazem, pensam, é culpa dos espíritos. Né? É culpa dos espíritos. Então, e é justamente, pegando o que você falou, é isso. A mudança é nossa. Né? A influência, sem dúvida, todos nós sofremos influência, não só dos desencarnados, de encarnado para encarnado. Vivemos, como você falou, mergulhado nesse conteúdo mental, né? Nós temos esse intercâmbio, nessa nossa mediunidade um para com o outro. Mas a gente quer botar a culpa no desencarnado, que é ele que está me influenciando, né? No pensamento dele que comanda o meu. E, na verdade, é o contrário, né? É a sintonia do meu pensamento que o atrai e que se afiniza, sobretudo quando eu tenho prazer dessa sintonia, né? Uma complementação. Eu queria saber se o que você falaria também é complementar um pouquinho a respeito disso. Você, Edmilson. Vai, Edmilson. Você já queria falar, já complementa, por favor. Já. Não, o Edir, prazer em revê-lo também, irmão. Sempre bom. Eu queria primeiro voltar na questão da Sônia, que tem a ver com até que o Edir colocou. A gente tem sofrido muitas influências, principalmente neste momento em que a Terra está, né? No momento de transição, em que muitos espíritos
estão tendo a última oportunidade, por isso o reencarne deles acaba sendo muito visível, né? E a gente acaba, lógico, né, envolto nessas vibrações um tanto quanto pesadas. É uma pergunta até que já foi feita à espiritualidade, né? Porque se a gente não tivesse a influência de tantos espíritos pesados, densos, voltados para o mal, pela ignorância, a gente não teria, né, caído tantas vezes como se eles fizessem a gente cair, né? Na verdade, não. Na verdade, eles só encontraram em nós campo de atuação, campo de... para colocar, como disse a resposta do Livro dos Espíritos, né? Eles atuam sim, mas eles não nos comandam. Parece que nos comandam, dá a impressão de que nos comandam, mas nós é que nos deixamos levar por essa sintonia que temos com eles. Então, nada mais é do que o exercício da nossa vontade. A nossa vontade está ali, presente. Eu quero isso, eu tenho prazer, eu desejo isso, mas o despertar, como vem para todos nós, mais cedo ou mais tarde, acaba fazendo com que a gente reflita sobre pensamentos, aí vou responder a questão da Sônia, pensamentos recorrentes. A gente, isso não é novidade nenhuma, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passo por isso várias vezes, em pensamentos recorrentes. Tá? Esse pensamento sempre está ali, volta para a minha cabeça, volta para a minha cabeça. Volta. E eu fico, nossa, por que essa ideia sempre vem, né? É claro, é óbvio, ela volta porque sou eu. É a maneira com que eu ainda sinto, penso, imagino, é a expressão da minha vontade. Essa é a verdade. O motor, né, Ingo? A vontade é o motor de todos esses atributos nossos, que, inclusive o pensamento. E aí nos resta apenas o auxílio do Paulo de Tarso. Porque para certas categorias de espírito, como dizia Jesus, é necessário jejum e oração. Se nós estamos recebendo a influência de espíritos tão recorrentes, né, e se aproveitando, é claro, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, mas nós já entendemos que isso é prejudicial, não é isso que nós desejamos, não é isso que nós queremos para nós, né? Aí vem o querer, né, não a nossa vontade, porque se fosse vontade a gente não ia, mas aí começa a nascer um querer não ir para esse caminho, embora esse caminho me dê prazer, mas, cara, eu estou entendendo que isso vai me trazer mais dor do que prazer. E aí você começa a ter um embate. E aí a espiritualidade inferior vem e ajuda nessa guerra interna entre nós aqui e nos influenciando a manter esse pensamento, essa vontade que a gente possuía. Ou seja, né, Edmilson, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Me convém, viu? Então, aí só para encerrar, viu, Roberto? Para certos momentos da nossa vida, para certos tipos de pensamento recorrente, a gente precisa de auxílio. E a espiritualidade está aí para nos auxiliar. Elas estão prontas para nos ajudar. É que, às vezes, nem a oração a gente consegue fazer. O vigiar está ali. Eu estou sabendo que aquilo está me fazendo mal, mas eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo fazer minha oração. E aí eu pego o ensinamento de Jesus, que ele diz que para certas categorias de espírito, que para nós é pesado, talvez para outros espíritos seria não basta e eles iriam embora, mas para nós a tentação é muito grande, o pensamento é muito forte, nós precisamos nos preparar para essa prece. E como nós nos preparamos? Nos desligando um pouco dos prazeres das coisas, nos desligando um pouco das coisas que acontecem na vida. A gente fala de jejum, né? O pessoal sempre liga jejum à alimentação, né?
eu vou parar de comer então para poder orar, porque o jejum serve para isso, né? Serve para você aumentar o seu nível espiritual. Então, você dá uma trégua para o corpo não dominar certos aspectos, e você consegue fazer uma ligação. Mas não é só isso que prende a nós, né? O nosso pensamento, não é só o corpo, mas também os outros prazeres. Hoje a gente tem um celular aqui que nos toma 90% do dia hoje, se a gente permitir, é claro. Então, certas categorias de pensamento, nós precisamos nos abster dessas coisas que nos tomam o pensamento, que nos tomam a vontade, e nos dedicar exclusivamente desse relacionamento com Deus. Às vezes, e aí eu digo para vocês que de vez em quando, às vezes sempre, a gente precisa sentar no quarto, desligar tudo, botar o joelhinho no chão e chorar, com vontade. Pedir ajuda deles, sinceramente, para que eles possam nos ajudar. É isso que eu falo sobre jejum e oração. Meia culpa, e peço... Me ajuda porque eu não estou conseguindo. Me ajuda porque senão eu vou cair. Desculpa, Rogério, bem-vindo. Opa, na verdade não seria uma pergunta, seria uma inquietação, algo que eu estava pensando aqui sobre a questão da vontade, porque pensamento, para mim, é mais fácil de compreender que a gente sofre influências, que a evolução espiritual do indivíduo caracteriza, né? Ele reflete nos seus pensamentos o estágio evolutivo que ele está, enfim, é muito claro isso para mim. Mas quando a gente fala da questão da vontade, né, dessa potência, essa força que vem, sabe Deus lá de onde, porque é uma potência do espírito, mas eu fico imaginando se não tem alguma ligação, se essa vontade, se essa potência não vem, de alguma maneira, das leis divinas, que, de repente, de alguma maneira, o espírito se sente impelido a atender, né, essas leis divinas de alguma maneira, ou eu estou falando algo que vai contra a autonomia espiritual? O que vocês acham? Rogério, Allan Kardec perguntou aos guias da humanidade aonde estariam as leis divinas. E eles responderam, na consciência. Mas a consciência que eles abordam não é a questão psicológica. A consciência que eles fazem alusão é o espírito. O que quer dizer isso? Na medida em que o espírito evolua, embora a lei divina já esteja ali presente, a semente divina já esteja presente, o DNA divino esteja ali, ele vai melhor aclarando, melhor desenvolvendo, melhor dilucidando esta lei maior. Assim também, ele potencializa a sua vontade. A vontade, na medida em que o espírito se desenvolve, ele começa a melhor direcionar esta potência. Eu adoro, por exemplo, uma passagem da Bíblia, que é de Adão e Eva que comeram a maçã e foram expulsos. A gente lê a Bíblia às avessas. E por que as avessas? Eles comeram a maçã e foram expulsos do paraíso e começaram a trabalhar. Olha a nossa dificuldade para lidar com o trabalho. E aí começaram a vestir roupa. Antes eles andavam nu. E por que eu falo que a gente lê as avessas? Porque, na realidade, esta passagem significa que o homem desenvolveu a razão. Né? Erich Fromm, filósofo social alemão, é que traz essa ideia de que naquela passagem o homem desenvolveu a razão, e na medida em que ele vai desenvolvendo a razão, ele vai aprimorando o seu livre-arbítrio, e ele vai se tornando o quê? Mais independente em relação à divindade. Né? Até então, a divindade nos trata como criancinhas, como nossos filhos menores, a gente dá a mãozinha, leva aqui, leva acolá, então a gente vai se desenvolvendo, aprumando, né? A inteligência, a moral, que são as duas asas dos anjos, e aí ganha sentido aquilo que fala conhecer Deus face a face. Conhecer Deus face a face é justamente a gente ter a plena noção das nossas potências, da vontade que a gente tem potencializada, do pensamento que a gente pode manipular e direcionar com esta vontade, segundo sempre a ótica divina. Por isso que é interessante que às vezes eu vejo em centro espírita as pessoas pedem para o amigo espiritual resolver seus problemas.
mas não pede para Deus. Pede para o amigo espiritual resolver o problema. Como se o amigo espiritual burlasse a lei divina. Porque a pessoa, na mente dela, pensa, eu não vou pedir para Deus, que Deus não vai fazer isso, é um absurdo. Mas vou pedir para esse amigo espiritual. Não. Como ele já está mais atrelado, o pensamento mais alinhado e a vontade mais direcionada ao alto, ele consegue melhor dilucidar, esclarecer esta lei divina esculpida no espírito. Então, vê como a evolução espiritual, tudo que a gente fala está atrelado à evolução espiritual, o aprimoramento do espírito. Perfeito, meus amigos. Muito bem, obrigado. E agradecer também o Ingo, né, pela lembrança que amanhã, depois da manhã, é dia da criança. E nós aqui somos crianças espirituais, né? Na verdade, na essência, somos... Eu nunca assisti tanto filme de criança depois que eu virei pai. Para saber Fica tranquilo que isso passa. Isso passa. De que maneira eu posso fazer alguma coisa, né? Mas para encerrar, Roberto, pode falar. Desculpa, só para o Roberto colocou a questão bem clara para a gente, né, sobre a questão da vontade, e realmente a vontade é algo que nós estamos descobrindo, né? A vontade é diferente do pensamento, enfim. E nós estamos tentando compreender o ser. E o ser, basicamente, é vontade. Assim como Deus, basicamente, é vontade. E aí o Leon Denis até fala uma coisa muito interessante, que a dor vem quando a minha vontade vai na direção da vontade do Criador, ou contrária às suas leis. Então, quanto mais dor, é sinal de que você está indo no sentido contrário às leis divinas. É como se fosse um rio, né? E por que chama potência? Porque quando você nada contra a corrente, a velocidade é muito lenta. Você sofre demais para andar. Mas quando você anda na direção da corrente do amor, da vontade divina, você anda muito mais rápido. Então, potencializa todas as suas habilidades espirituais. Por isso, colocado como potência. Mas, de fato, a gente está tentando entender o ser. Por isso é difícil compreender o que é a vontade. Perfeito, minha gente. Olha só que frase bonita para a gente encerrar. Observe, de Lao Tzu, lembra? Lao Tzu. Observe seus pensamentos, eles se transformarão em palavras. Observe suas palavras, elas se transformarão em ações. Lembra? Observe suas ações e elas transformarão em hábitos. Observe seus hábitos, pois eles se transformarão em caráter. Observe seu caráter, porque eles se tornarão o seu destino. Então, a pergunta é precisa para cada um de nós. O que desejamos para nós, né? O melhor, o bem, a paz, a alegria, né? A vontade de servir, ou então a passividade, a indolência, a má vontade, né? E ficar paralisados. Não, vamos realmente, graças à Casa do Caminho, tocar, né, o nosso trabalho, nossa tarefa, para avançar e para atingir o nosso merecimento. Perfeito? Sônia, você pode fazer a prece de encerramento? Então, vamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos queridos amigos da espiritualidade, agradecendo pela grande oportunidade que tivemos de ter esses amigos com essa palestra tão importante, tão elucidativa para nós, e queremos pedir todas as bênçãos para todos os participantes e parabenizar a nossa Casa do Caminho, que há 53 anos vem espalhando a paz e o conforto a tantas pessoas que necessitam, que possamos ser dignos de continuar até chegarmos a ser verdadeiros seguidores de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, um grande abraço a todos, saúde para todos, parabéns para todos, porque todos continuam brilhando quando se entregam a boa tarefa. Grande beijo, viu?